Bem-vindos ao podcast de Filmes e Drinks, em que iremos conversar sobre todos os vencedores do Oscar de melhor filme. O Filmes e Drinks está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook e Instagram. Os episódios estão publicados no Anchor, iTunes, Google Podcast e Spotify. Assine o nosso feed no seu app preferido. Em nosso 28º programa, vamos conversar sobre o vencedor da edição de março de 1956, Marty. Eu sou Márcio Carvalho, estou com Joana Guimarães e com nossa especialista em análises sociofílmicas, a mestra em comunicação e cinéfila, Carolina Guimarães. Começando com a descrição para cachaceiros, eu vou passar para a Joana, que nós estamos bebendo a mesma coisa. Diga lá, Joana. Eu estou tomando uma caipimel, caipirinha de mel de cacau, que é uma delícia. Quem ainda não provou, por favor, procure aí. Claro que vocês não vão achar em qualquer lugar, porque mel de cacau só no sul da Bahia, né? Mas é uma delícia. Que inveja! Quero. Eu tô tomando um whisky tônica. Bourbon, uma dose de bourbon e água tônica. Muito chique essa menina. Muito bem. E, bom, como sempre, a discussão que vem adiante vai estar cheia de spoilers. E eu vou usar um trecho com as impressões da época, e dessa vez eu mudei para a revista Time. A gente tem usado ou a Variety ou a New York Times, mas dessa vez eu vou usar um trecho da revista Time de 18 de abril de 1955, em crítica não creditada, porque eu achei uma crítica muito emocionada. E aí eu quero ouvir seus risos ao final da descrição. O dramaturgo Buddy Chayefsky espalha de maneira perdulária algumas epifanias de calçada por meio desse roteiro quase demasiadamente inteligente, que ele adaptou de sua própria peça televisiva. Muitas de suas moedas vão para o ralo, e outras são brilhantes e reluzentes demais para acreditar. Mas, em sua melhor forma, esse escritor, que nasceu e foi criado em uma parte judaico-italiana do Bronx, pode encontrar a verdade vernacular e a beleza em vidas e em sentimentos ordinários. E ele pode dizer coisas sobre seu povo que nunca poderiam ser ditas se ele não fosse um membro da família. Os atores, sob direção perspicaz, se mostram quase tão bons quanto o seu material. Joe Mantel é a imagem viva de um primitivo poste de luz. Betsy Blair é completamente convincente como o tipo de pessoa simples cuja feiura é apenas superficial. Ernest Borgnine, como Marty, está à altura de toda a promessa que mostrou como sádico em A um Passo da Eternidade e, ao mesmo tempo, brilhantemente despedaça o estereótipo que ele mesmo moldou naquele filme. Seu Marty é exatamente o que o autor pretendia que ele fosse. Um Hamlet dos açougueiros. Ai, meu Deus, eu tô morta. Viu? Acho que eu vou usar só do Time agora. Gente, é muita emoção. Que é isso? O que é isso? Mas também, assim, é engraçado, mas também acho que existe uma coisa estilística aí, né? Uma vontade de escrever bonito ao fazer crítica cinematográfica, que existe até hoje, né? É uma espécie de arte também. Acho que o crítico se vê um pouco dessa forma. Mas, enfim, achei muito engraçado. Muito bem. Então, antes de passar a palavra, eu queria falar para vocês que o filme tem nota 7.7 no IMDb, um selo de Must See no Metacritic com 82 pontos, e no Rotten Tomatoes o filme conta com 96% da crítica e 87% do público. Boas médias, e da crítica no Rotten Tomatoes bastante alta. Quanto às premiações, Marty foi indicado a 8 Oscars e levou para casa 4. Além de melhor filme, ele levou melhor diretor para Delbert Mann, que também dirigiu a versão para TV de Marty, melhor ator para Ernest Borgnine e melhor roteiro. Faltou dizer que Marty é o primeiro filme a ganhar também
a Palma de Ouro em Cannes, além do Oscar de melhor filme, feito que só seria repetido mais pra frente pelo filme O Artista e pelo filme Parasita, que serão objeto de nosso programa futuramente. E aí eu passo a palavra. Maravilha, tava com saudade dessas conversas. Bom, eu nunca tinha visto esse filme. Na verdade, foi uma grata surpresa assistir, porque é o tipo de filme que me dá um quentinho no coração, que eu gosto muito. Que ele não é pretensioso, é um filme simples, né? Uma história quase assim, banal, de romance, mas que muito centrada nos personagens, muito centrada no diálogo, sem muita pirotecnia, mas muito honesto, né, em relação ao sentimento, muito sensível, muito delicado, e, querendo ou não, aí dá uma certa voz, uma apresentação. Os feios também existem, gente. E os feios também podem amar. Óbvio que até aqui zoando um pouco, porque nenhum dos dois era de fato feio, né? Mas eu achei que foi um jeito diferente de tratar um certo romance, no qual não tem essa figura assim de um galã e uma mocinha, sabe? O mocinho e a mocinha são pessoas comuns. Pessoas que não têm, teoricamente, tantos atrativos, pessoas normais da vida, e, querendo ou não, você pode retratar um romance emocionante, sensível e delicado apenas com situações comuns do cotidiano. Então foi isso que eu gostei. É um filme, é quase uma crônica, assim, do cotidiano, de onde vem essa relação entre as pessoas, de onde surge a identificação, o carinho e tal. Mas que traz algumas reflexões importantes, assim, tanto em termos dessa questão quase compulsória, né, de você ter que achar alguém, de que você precisa casar, de que você precisa encontrar alguém, quanto faz até uma certa reflexão sobre aquela sociedade italo-americana. Eu acho que tem alguns elementos ali daquela mãe italiana que se mete em tudo, daquela família que é meio overbearing, assim, que tá sempre... Você não consegue sair daquele ambiente, e eu acho que ele acaba trazendo um pouco dessa crítica também, mas de uma forma mais sutil, assim, e no fim acaba sendo um romance muito, muito querido, muito quentinho e muito bem feito, com atuações, assim, sensacionais. Bom, eu acho, eu concordo com o Carol com relação às críticas. Algumas coisas aparecem ali. Eu estava até conversando com uma amiga e falando sobre como é que a gente sabe se o filme é um filme crítico ou é um filme que está apenas apresentando uma história, né? A temática do filme, porque é tão sutil que as questões que são colocadas ali no cotidiano daquelas pessoas, e tem algumas questões ali que, além dessa questão das matriarcas italianas, né, que tem aquela coisa da família muito fortemente, dos filhos, de estar sempre ali, família muito, muito em torno da família, né? Tem essa questão aí muito forte, e porque mostra a irmã que mora com o filho, que tem... E elas disputam, na verdade, você vê que não há a disputa ali, é a disputa de quem é a casa, quer dizer, há a necessidade de que você tenha a sua casa e cuide da sua casa, e cuide da sua cozinha, e cuide do seu filho. E a nora agora, que é a pessoa que quer ter a sua casa, quer ter seus cuidados e quer fazer a comida do marido, tem a sogra que disputa com ela essa condição, né? E mostra bem essa relação ali familiar. E tem também uma questão que e depois a própria irmã que fica insistindo para o filho casar, mas na hora que ela começa a perceber, diz: poxa, e se ele casar e a mulher também quiser que eu saia da minha cozinha e ela queira ser a dona da casa. Então tem essas questões ali que estão colocadas, mas não são colocadas como uma coisa panfletária, mas uma coisa muito sutil, muito delicada, muito, né, tranquila. E outra questão também é a própria relação homem-mulher ali naquela época e naquele momento, e a forma como isso é colocado, que é o homem, ele tem 34 anos, ainda não casou, e aí é engraçado aquelas primeiras cenas quando ele está
no açougue, que chega aquelas senhoras para comprar e ficam falando, é vergonha, não sei o que, você ainda não casou, tem que arranjar uma mulher, né? Porque ele já tem 34 anos, já passou da idade de casar. E a mulher, e tem uma cena que é muito interessante da conversa dos amigos, aqueles os solteirões, né, que querem ficar aí pegando as mulheres bonitas, embora nenhum deles o seja, né, mas e as meninas novinhas. Aí tem uma frase de um deles que diz: a gente tem que casar com a mulher no mínimo 20 anos mais nova que a gente. Que era uma coisa, um padrão da sociedade que até hoje ainda tem um pouco essa coisa de que o homem tem que ser mais velho, as mulheres têm que ser mais novas ainda. Um homem muito mais velho casar com uma menina bem jovem não é uma coisa tão escandalosa quanto uma mulher mais velha casar com um homem mais novo. Isso permanece até hoje, né? Então, a mulher tinha que ser novinha. E naquela época, então, era muito mais forte isso. E isso aparece ali também, né? A questão das mulheres mais velhas. A mãe do primo dele é a mulher que tem 56 anos, e ela já é uma senhora idosa, que não tem mais nada na vida para fazer. Hoje a mulher com 56 anos está aí por aí fazendo e acontecendo, né? Inclusive namorando e muito, né? Então, são questões que estão colocadas no filme também, em paralelo à história de amor do o central, que é exatamente essas questões, né? Que eu acho que são interessantes da gente falar um pouco, né? É isso. E me parece que, dadas, lógico, todas as limitações de um filme de 1955, ele já está abordando assim a questão de uma masculinidade tóxica, de grupo, né? Ainda que tenha uma pressão social, a pressão interna ao grupo dos homens ali é o que pesa mais, né? Num certo momento, o Mate é tentado a ir por esse caminho dos outros machos, né? Eu até brinquei, vendo o filme, até brinquei ali com Joana. Fiquei falando, não faz isso, meu amigo. Esse não é você, não faz isso. Não vai por aí, não. Isso corrobora também o que vocês falaram, que é um filme que eu também não tinha visto, na verdade nem sabia que existia. E é um filme muito, muito gostoso, muito agradável, muito avant-garde nesse sentido de tratar esses temas que vão ser tratados, poxa, de maneira mais direta, vai demorar muito para alguns desses temas serem tratados, né? E uma coisa que me chamou a atenção é que depois eu falo um pouquinho, a gente fala um pouquinho também sobre direção, mas no que diz respeito a roteiro, me parece que esses personagens secundários formam bem, estão ali para mostrar para a gente bem o mundo em que o Mate vive, e ao mesmo tempo, talvez a mãe e a tia viúvas, e a relação da tia com a nora, talvez indiquem pra gente o que pode ser um futuro do Mate, dependendo das escolhas que ele faz, né? Então eu acho que é bem inteligente. O filme, primeiro, a outra coisa, né? É o filme mais curto a vencer o Oscar de melhor filme. É 1h30 cravada, não tem cena supérflua, e o que aparece em tela é meio que para isso, é para caracterizar a vida dele, caracterizar as possibilidades da vida dele. E tem uma cena que eu acho que Joana vai comentar, que é a cena em que tem duas mulheres bebendo no bar sozinhas, e que o amigo dele fica olhando. Duas mulheres mais velhas. Duas mulheres mais velhas. Duas senhoras bebendo no bar ali e conversando, né? E ele fica assim espantadíssimo, né? Olhando para elas ali, e assim, fica um tempo ali e sai balançando a cabeça assim, né? Então, e de novo, né? Sendo um filme curto, em que parece que tudo que está em tela tem um objetivo, qual que vocês acham que é o objetivo dessa cena? Mostrar o que pra gente? Mostrar que a sociedade está mudando e que esses caras estão ficando para trás, ou que existem outras possibilidades além do que eles veem? O que vocês acham? Para mim serve tanto para
reforçar, né, a caracterização daqueles personagens e daquele mundo, porque o olhar do cara era assim, como assim essas velhas aqui tomando cachaça no bar? Era um absurdo, né, para ele. Para ele aquilo ali é chocante, que é uma visão extremamente machista, que fazia parte do cotidiano, e era nesse lugar onde o Marty estava. E por isso também que ele era tão outsider, né? Ele não se encaixava. Ele não conseguia se sentir, por mais que ele fosse um bom amigo, um bom filho, que ele tinha um lugar, mas no fundo, ele não se sentia de fato parte daquilo. Então eu acho que esse contraste que o Marty faz em relação a esse grupo de amigos é bem interessante. Eu acho que a cena mostra um pouco isso, mas mostra também, acho que um certo progressismo do próprio filme, né? Eu acho que o filme obviamente, é um filme de 1955, né? Então vamos ter isso em mente. Mas para essa época, eu acho que ele traz um certo progressismo, não só no sentido de você não precisa se conformar a um certo espaço, a um certo lugar, você não precisa se encaixar, você pode ser diferente e ainda assim conseguir as suas coisas e fazer o que você quer e tomar suas próprias decisões. Você não precisa seguir uma certa linha de comportamento, que era o que estava ali naquele grupo de amigos. Você não precisa ser isso. Tudo bem você ser diferente, é isso que o filme está dizendo no fim. Mas também dizendo que existe um certo movimento desses lugares tradicionais de família, que eu acho que é o que está expressado ali na relação da mãe, da tia e o primo do Marty, né, que é casado, e aí a Nora briga com a sogra, e o filme, na verdade, tá ao lado da Nora, está ao lado das mulheres que querem ter sua casa. Está dizendo que não, você não tem que aguentar a sua sogra dentro da sua casa, não tem problema nenhum, isso não faz de você um monstro. Está dizendo que sim, que não tem problema, você não tem que segurar a mãe de seu marido, você não tem que cuidar da mãe de seu marido. E isso é um certo progressismo, muito embora, por outro lado também, ele ainda reforça que você precisa casar, né? Você precisa ter alguém. Não, tudo bem, mas você ser diferente, mas você tem que encontrar alguém tão diferente quanto você. Você não pode ser diferente sozinho. Isso ainda está errado. Então a limitação do filme está aí. Mas eu acho que ele traz sim um avanço nesse sentido de que as mulheres querem e podem ter uma certa autonomia, que você não precisa seguir um padrão exclusivo de família do passado. Mas eu acho que também falha em tratar essas mulheres mais velhas. Eu acho que o diálogo da mãe do Marty e da irmã dela, da tia, eu achei também um diálogo muito bom, muito sensível e que dá uma certa dorzinha no coração, porque elas estão ali dizendo: meus filhos cresceram, eu me dediquei a vida inteira para essa casa, para essa família, meus filhos cresceram, e o que eu vou fazer agora? O que vai ser de mim? E elas não têm lugar para onde elas possam estar. De repente elas podem ir para o bar beber, como aquelas duas, de repente aquele é o lugar que o filme está apontando, mas é um problema social, que ao mesmo tempo em que a sogra tem que dar o espaço para a nora ter a própria casa, o que vai ser dessa mulher, uma vez que ela é viúva e os filhos saíram de casa, e qual é o lugar que ela vai ocupar? Eu acho que o filme não chega a responder isso, a indicar isso de maneira clara. Ele coloca aquele problema, assim, mas é uma reflexão que ele acaba trazendo e deixando a gente assim, beleza, eles têm que viver a vida deles, e o que vai ser agora dessas mulheres, dessas mães? E é interessante essa questão das mães, né, porque isso é uma questão que até hoje você ainda tem um pouco, né, as mulheres ainda tem um pouco essa coisa, isso obviamente muito menos aqui naquela época, mas essa coisa dos filhos crescerem, casarem, cada um cuidar da vida, e muitas vezes as pessoas ficam sem dizer: e agora eu vou fazer o quê? Não tem mais uma casa, os filhos para cuidar, e isso cria uma certa angústia, né, para essas mulheres que colocaram as suas vidas à disposição da casa, à disposição do marido, dos filhos.
Uma outra coisa interessante é as mulheres são as duas viúvas, né? E as duas são mulheres novas, para os padrões de hoje, mulheres ainda jovens, né? Se a gente for pensar em mim, na sua mãe, nas mulheres que a gente conhece, nas mães da sua geração, são todas mulheres ativas, mulheres, né? E que já estão mais velhas até do que os 56 anos daquela senhora ali, que parece uma senhora de 70 anos, né? Assim, todo o comportamento dela, o jeito de vestir, a forma como ela se porta, a conversa, é toda colocada de uma forma que... E essas mulheres casaram e os maridos morreram, porque uma outra indicação de que as mulheres tinham que ser muito mais novas que os homens. As mulheres geralmente eram bem mais novas. Quando no caso do Marty, por exemplo, com a Clara, ela tem 29 anos, ele tem 34, mas ela é velha para ele. Os colegas falam para ele isso, naquela hora que eles estão ali conversando, os 4 machos, né? Falando sobre isso. Porque casar, porque ela é muito feia, ela diz que tem 29, mas ela parece ter uns 40, né? Porque não é a mocinha, né, toda... Enfim, na questão deles, é uma mulher velha já para casar, né? Já tem 29 anos, já passou da idade, né? As mulheres casavam antes dos 20 anos, a grande maioria. E os maridos já estavam nos seus 30. Então, quer dizer, a diferença de idade era grande e os homens... A gente tem muito mais viúvas do que viúvos, né? Muitas mulheres viúvas eram muito comum. Hoje é até um pouco menos, mas era muito comum isso. Então, tudo isso são questões para serem refletidas, né? Que estão colocadas no filme, muito bem colocadas, sem ser panfletário, mas que traz essas questões que a gente fica pensando. Obviamente que a gente vê o filme com o olhar de hoje, né? Não tem como ser diferente, mas, de qualquer forma, é um filme muito atual ainda, eu acho, né? A temática e as questões que ele traz ali são muito atuais ainda, de reflexão, que a gente ainda precisa ter sobre, mesmo nos dias de hoje, né? É isso. Tanto é atual que no período que eu morei no Rio de Janeiro... Bom, vocês sabem, eu sou do interior de São Paulo, do interior de São Paulo, e no período que eu morei no Rio de Janeiro, alguns colegas do interior de São Paulo me visitaram lá, e a gente saía nos bares de Copacabana, e eu me lembro de um amigo meu falando incomodado, né, que tinha as senhorinhas dançando, sambando ali ao som de música ao vivo na orla de Copacabana, e incomodado. E idosa tinha que estar em casa. Por que essa idosa está aqui, né? O que ela está fazendo aqui? Então, não é... Isso nós estamos falando de século XXI. Já. Não estamos falando de 55, estamos falando de uns 50 anos depois disso. Ainda tinha e ainda tem, certamente, esse tipo de visão. Agora, eu queria chamar a atenção, Carol é a especialista aqui nisso, mas se eu der alguma sapatada, você me corrige, Carol, mas me pareceu que essa direção, apesar de não ser exuberante, é uma direção simples, mas me parece que é uma direção que é simples para um filme que tem uma história simples, personagens mais simples, a direção acompanha bem, e me chamaram a atenção algumas cenas. A cena logo no baile em que o rapaz que trouxe a Clara vai oferecer dinheiro pro Mate para ele levar a Clara embora. Primeiro, dá uma oportunidade para a gente ver a integridade do Mate, né, de falar, não se faz isso com uma dama. Mas, ao mesmo tempo, dá a oportunidade do diretor mostrar um pouco de performance, porque a câmera sai, acompanha o cara que conseguiu que outra pessoa fizesse o tal negócio, né? Pagou um dinheiro para essa outra pessoa ir levar a Clara embora. E aí a câmera fica com o Ernest Borgnine de costas, você não vê o rosto dele, mas você sabe o que ele está pensando daquela situação. E ao mesmo tempo, de longe, sem ouvir os diálogos, a gente vê o rapaz que levou a Clara apresentando o outro, que vai levar ela para casa, ela dispensando os dois, e o Mate olhando tudo. Eu achei uma cena muito bem feita. E aí eu vou falar de outra cena, depois eu passo para Carol, mas que, de novo, eu vou falar da cena e vou falar a interpretação do Time, que eu adorei, como esse crítico é emocionado. Que é a cena em que, depois do baile, eles saem e o Mate
fica falando e até fala, não, eu não sou assim, eu vou parar de falar e deixar você falar, mas então... E ele continua, né? É uma cena muito boa. E aí eu vou ler agora então o trecho do Time para vocês comentarem. Que de novo eu achei emocionado demais. Ele não consegue parar de falar e as pessoas estão olhando para eles, mas nenhum deles percebe até que, de repente, no lugar mais louco, bem ao lado de um grande muro de tijolos vazio, com o coração brilhando em seu rosto e os olhos se enchendo, ele se ouve dizendo com uma voz trêmula: "Você tem um rosto muito bonito, realmente um rosto bonito." Dificilmente um momento na tela, desde que Chaplin fez a cena final de Luzes da Cidade. Gente, esse crítico, que é isso? Esse crítico tava muito apaixonado por esse filme. Pelo amor de Deus. Olha, meter um Chaplin no meio dessa crítica é duro, viu? Exatamente, ainda essa cena final de Luzes da Cidade, que é tipo um clássico, assim, uma obra-prima e tal. Nossa, eu fiquei aqui. Eu acho que ele tá muito emocionado, mas eu vou passar um pano pra ele, porque de fato é uma cena muito bonita. E eu acho que tem a ver com isso que você estava comentando, né? De não é uma direção intrusiva, não é uma direção que chama atenção para si. E isso, às vezes, pode ser até mais difícil de fazer do que o contrário. Porque ele quer... É uma direção que quer chamar atenção para o personagem, para o sentimento. E isso não é tão simples de fazer. E eu acho que o que ele faz nessa cena, que na verdade não tem nada, só a câmera acompanhando eles, e tá muito na performance dos dois, tanto nele, que tá falando e não consegue parar de falar, quanto nela. Se você olhar o rosto dela, que ela tá achando fofo, ela fica olhando assim, meu Deus, esse cara é doido. Oh, meu, mas ele é tão bonitinho, olha só como ele não consegue. E tipo, ela não precisa falar nada, ela não fala nada nessa cena, mas querendo ou não, olhando para o rosto dela, a gente consegue imaginar o que ela está pensando. Então tem uma direção de atores também muito boa ali. E eu acho que quando ele faz isso para mostrar a empolgação dele, de como ele está feliz de finalmente ter alguém com quem ele pode conversar, e aí, parêntese, só funciona tão bem porque a gente já viu cenas antes dele tentando falar com as pessoas quando ele vai pedir conselho ao primo, quando ele quer conversar, e as pessoas não deixam ele falar, não deixam ele se expressar, e ali ela tá ouvindo, e isso diz muito sobre a necessidade que ele tem e que ela sabe preencher ali, e é mais um ponto da conexão que eles têm. Então eu acho que é uma cena muito boa, muito bonita, muito simples, mas muito eficaz, não só por ela em si, mas pela construção que foi feita até aquele momento, para a gente entender como dá certo a relação dos dois. Não é uma coisa forçada. Você olha para os dois e você vê que dali dá jogo, sim. Justamente porque a construção foi tão bem feita. E essa cena também, eu também ia comentar. Para mim, o que me chamou a atenção foi essa cena justamente do baile, que também foi muito inteligente. E tem uma economia, assim. Não tem, por mais que seja um filme do diálogo e da conversa, não tem um excesso de diálogo, não tem um excesso de maneirismo. É muito simples, mas muito eficaz. Eu acho muito interessante justamente essa parte que ele tá de longe olhando e você consegue enxergar tudo, tem um salão enorme e você não precisa ouvir o que eles estão falando lá no fundo, mas você sabe não só que ela tá dispensando eles, mas sabe também o quanto ela tá sofrendo por aquilo, que também vem da construção anterior da Clara, que em poucos minutos ele estabelece a Clara como essa mulher sensível, como ela é insegura, e você sabe que aquilo ali para ela foi assim terrível. Então meio que é uma cena em que tudo isso está acontecendo e praticamente sem diálogo, sem nada, só mostrando a movimentação dos atores, você consegue entender tudo, e aí culmina que ela sai correndo e ele vai atrás dela, e aí o filme de fato começa, né, que é
a primeira interação entre os dois. Então eu acho que foi realmente muito inteligente. Eu gosto também muito da cena em que os amigos chamam ele de... que ele passa no carro e ele tá parado e ele atravessa a rua para falar com ela e ela fica lá e aí você fica um pouco naquela angústia, né? Meu Deus, será que ele vai deixar ela lá? E tem uma parte que ele volta para ela e ele olha para ela do carro e ela tá lá sozinha. E aí ele olha e ele vê a solidão estampada ali. E aí ele não tem coragem de ir embora, ele volta. Eu também acho que isso é muito, sabe? É uma sutileza, mas é muito inteligente. Porque não precisa falar que ele não, sabe? Tá expresso ali. Então eu acho que sim, foi um Oscar de direção muito bem merecido. E desculpa, antes de deixar para Joana, desculpa, é só para dizer, essa cena, como você disse, ela também funciona porque lá atrás foi feita a oferta para ele levar a mulher, receber um dinheiro para levar a mulher para casa, e ele falou, não é assim que se age com uma dama. Então a gente chega naquele ponto, a gente fica com medo de que ele vai fazer, mas é consistente com o personagem que ele, não, eu vou levar até o fim. Yeah. Não, eu acho que essa questão da direção realmente tem coisas, as sutilezas da direção, novamente aquela cena do bar das duas mulheres conversando, das duas senhoras ali, conversando e o cara parado, não tem um diálogo, tem só elas duas falando, a gente não precisa nem prestar atenção ao diálogo que elas estão tendo, mas é a situação, é as duas bebendo e mostra elas com um copo, elas falam ali entre elas e depois tomam uma cerveja e a cara do amigo do Marty olhando aquela cena. Então aquilo ali também foi muito inteligente. Não precisou diálogo, não precisou nada, não precisou... Só a imagem dele ali atrás daquelas duas mulheres, observando as duas, já mostra muito essa questão da direção, né? E é um filme extremamente econômico em diálogo, mas os diálogos que tem são muito, muito, muito importantes, assim. Que traz... E a Clara, como você disse no início, quando introduz a Clara no filme, é uma introdução que você, só de ver ali o cara caminhando, ela subindo a escada, ele no telefone com um amigo falando com alguém, você já percebe, já vê, a cena é construída ali em pouquíssimos minutos, você já sabe quem é a Clara, né? É muito, muito interessante essa direção mesmo, eu acho muito fantástica, assim, a forma como ele vai trazendo as questões, né? E a questão da própria irmã com a discussão da sobrinha lá, do sobrinho da mãe dele com a mulher e a mãe, quer dizer, são cenas curtas, com poucos diálogos, mas que traz toda a problemática familiar ali, nessas poucas cenas e nesses poucos minutos que a gente vê, né? E mostra também, assim, depois o filho, quando ele vai deixar a mãe na casa da tia, a revolta dele, a angústia dele, embora ele concorde que seja melhor, mas ele fica sentindo aquela coisa de que é minha mãe, e a mãe é aquela coisa que cuidou dele, que cuida dele. E aquela mulher tem uma relação muito diferente com ele, porque ela é a pessoa que está ali à disposição dele para qualquer coisa, né? Então, também traz um pouco essa temática ali, né? Quer dizer, tudo isso com pouquíssimo diálogo. É muito, muito bom, assim. O filme realmente é um filme de deixar o coração quentinho mesmo. Muito bem. Eu só queria chamar a atenção para mais uma cena antes da gente encerrar, que é o momento em que o Marty leva, depois do baile, depois deles passearem, ele leva a Clara para casa e ele tenta beijá-la e ela não aceita. Aquela cena, na minha opinião, eu posso. E aí vocês, mulheres, me dizem, tá? Mas na minha opinião, aquela cena poderia descambar muito facilmente para uma coisa agressiva, machista. E na verdade, o que eu senti foi ele como um crianção que tinha que fazer. Ele tinha que tentar beijar, porque não ia. Se ele chegasse no dia seguinte e falasse pro grupo de amigos dele que ele não beijou a mulher também, né? Então, e a reação dele me pareceu mais de uma criança que teve o doce negado do que propriamente algo machista, assustado, que fosse ameaçador para ela. Tanto que ela reage falando, olha, eu não beijei porque eu não ia saber lidar com isso agora, mas eu quero sair com você amanhã. Eu quero te encontrar depois de novo. Não estou negando você. Aí eu queria saber da visão feminina de vocês, como é que vocês enxergaram a cena.
Ai, dá um pouco de dó, né, dos dois ali. Eu realmente não poderia ser uma mensagem bem errada ali, porque também, pensando na época do filme, né, tem muita essa história de tipo, vou tentar beijar, ela vai dizer que não, mas eu vou pegar a força e no final ela vai gostar. E isso é uma coisa que se usava e infelizmente hoje ainda se usa em algumas situações e que enfim, não preciso dizer que é uma coisa extremamente problemática e bizarra. Mas ali já estava tão bem estabelecido que o Marty era um cara legal que aquela interação ali me deu mais um pouco de pena mesmo, de falta de jeito, de não saber lidar. E ele acha que é aquilo que ele tem que fazer, né? Ele eu preciso fazer, porque estamos aqui, agora tem que... Mas ele não sabe fazer. E aí ele vai todo desajeitado. Ela também não sabe, porque ela é outra desajeitada. E dá aquela situação ali. E eu gostei muito também, porque na sequência ela não se colocou no lugar de tipo, sou uma mocinha para ser conquistada. Na sequência, ela chegou e falou: não, eu gosto de você. Eu quero ficar com você. E ela que falou, ela que desfez o mal-entendido. Eu gostei muito disso também. Dela falar por si, por mais tímida, por mais desajeitada, insegura. Naquele momento foi ela que falou com muita clareza o que ela queria, que ela gostava dele sim, que ela queria encontrar com ele sim. E fez o negócio andar pra frente. Então, pra mim, não vi nenhuma questão problemática nessa cena, muito pelo contrário. Achei que no fim foi a mulher, né, que tomou a iniciativa ali de dar continuidade na relação dos dois. E assim, na verdade, o Marty naquela cena ali era como se ele tivesse uma obrigação de fazer aquela tentativa, porque ele, como um homem, com uma mulher ali, com a qual ele saiu, levou para casa, foi para um restaurante, foi, né, enfim, toda uma situação que culmina, obviamente, no final com um beijo, né, enfim, com alguma coisa mais íntima. Só que ele mesmo não sabe como lidar com isso, então ele vai fazer o que ele acha que os homens fazem, né? Mas ele há tanta insegurança dele que quando ela afasta ele, quer dizer, ele fica meio ali achando que é porque ele já tem aquela coisa que eu sou feio, sou desajeitado, né, enfim, não sou atrativo para as mulheres, e aí ele já vem, certamente já passa pela cabeça dele, e aí é muito importante quando ela fala aquela coisa de que eu gosto de você e eu quero ver você de novo, né? Eu também não sei o que fazer. Porque são duas pessoas que têm insegurança e que vivem uma realidade em que as pessoas cobram deles posições e formas de agir com as quais eles dois não se enquadram, não se sentem confortáveis, né? Então eu também não vi nada problemático e achei a cena muito, muito boa, inclusive, assim, exatamente porque mostra esse encontro e essa diferença dele para os amigos dele, dela para as mocinhas que estão ali, né, que o cara chega e as meninas querem para conquistar o cara, elas deixam o cara beijar, mesmo que, sei lá, enfim, porque é uma forma de garantir que o cara vai procurá-la novamente e tal. Tem uma cena também logo no início, quando o cara fala para ele, aquele amigo, aquela cena do início, que eles ficam ali, os dois no bar: o que você acha que você vai fazer hoje? Aí o outro repete: não sei e tal. Aí o outro fala: não, mas o que você acha? Você vai fazer o quê? Você se sente fazendo o quê? Enfim. Então, aquela conversa ali dos dois, né, mostrando essa coisa da caça, né, daquela coisa de que eles precisam ter essa questão da busca do prazer com as mulheres. E no baile, por exemplo, as meninas, você vê o baile é outra cena que eu acho muito interessante, porque se você olha o baile como um todo ali, as pessoas estão se buscando, né, as meninas paradas ali esperando o homem vir chamar ela para dançar. Quer dizer, há todo um jogo de conquista ali estabelecido, que a Clara e o Marty meio que fogem daquele padrão ali, né? Então isso eu acho que é bem interessante também, né? Então na cena aquela eu acho que exatamente dá a dimensão dos dois personagens. Aquela cena ali, para mim, marca bem a diferença daqueles dois personagens para a ordem estabelecida naquela sociedade naquele momento, né? Então acho que é isso. É um filme coração quentinho,
que valeu a pena ver. Tenho a impressão que a partir de agora, todos que vão aparecendo a gente já viu em um ou outro momento da nossa vida. Talvez Mate seja o último que a gente não assistiu. Talvez, com exceção de alguns mais contemporâneos. Tem alguns mais recentes que eu não vi ainda. Mas aí de 50 para 70, 80, eu tenho a impressão que a gente já viu quase tudo. E ali, em 1956, no Oscar de 56, também foram indicados para a categoria de melhor filme Suplício de uma Saudade, Mr. Roberts, Férias de Amor e A Rosa Tatuada. Só que apesar de não terem concorrido ao Oscar de melhor filme, tem alguns filmes importantes daí que foram lançados em 1955. Eu, por um acaso enorme, nos últimos anos, acho que eu estava tentando preparar uma aula a respeito de criacionismo, e tem um filme de um julgamento, o Julgamento do Macaco, alguma coisa assim, no sul dos Estados Unidos, tal, e eu acabei topando, por acaso, não é esse o filme, mas eu acabei topando com O Mensageiro do Diabo, com o Robert Mitchum. Como é que ele é em inglês? Depois eu vejo como é que é o nome em inglês, mas é um filmão. Quando eu vi que é de 55, eu falei, olha, esse aqui é um baita filme, que ele é um pastor, e aí ele seduz uma viúva, se eu não estou enganado, para pegar o dinheiro da congregação, um negócio assim, é filmão mesmo. E o Mitchum fazendo vilão é bom. E também é o ano de Juventude Transviada e A Leste do Éden, ou em português Vidas Amargas, com o James Dean, que morreu em 55, e sairia em 56 o filme Assim Caminha a Humanidade, póstumo. E aí, se eu não me engano, ele foi indicado, talvez ele seja o primeiro indicado a melhor ator para um Oscar póstumo. E também é de 55 o Ladrão de Casaca, To Catch a Thief, do Hitchcock, maravilhoso. E a melhor bilheteria de 55 é Disney. Vocês se arriscam? A gente já falou de vários Disney. Esse aqui é um dos melhores. 55? Ai. A Dama e o Vagabundo. Não sei. A Dama. Eu amo. A Dama e o Vagabundo. Eu também adoro. Muito bom. Eu amo esse filme. Muito bem, pessoal. É isso aí. Acho que estamos retomando depois de 6 meses sem gravar. Vamos ver se a gente consegue manter alguma regularidade a partir de agora, em 2024. E eu acho que é isso. E vamos fazer uma nova onda aí de divulgação com os amigos, com as pessoas. Tá? É isso aí. Beleza. Então tá, um abraço para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente.